Olá, graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Mais uma vez estamos aqui para disponibilizar para vocês aí os slides da próxima lição, na lição de número 3. Então, já de antemão, quero agradecer ao carinho de todos, agradecer vocês aí do canal que têm acompanhado. Um abraço para todos os irmãos que faz o uso desses slides. São mais de 20 estados brasileiros e também nos Estados Unidos e na Alemanha tenho irmãos que fazem o uso desses slides. Que Deus abençoe a vida de todos. Continue orando pela minha pessoa, pela minha família. Sou carente, somos carentes das vossas orações. Você que é a primeira vez que está tendo contato comigo através desse vídeo, o foco aqui desse meu trabalho é disponibilizar os slides para você que é professor da escola bíblica ou professora, levar para a sua aula uma metodologia diferente de ensino. Tá? Você não vai mudar a forma de você ensinar, não é isso. Tá? O conteúdo é seu, você que aplica. Mas essa metodologia, né, esse método de aplicar a aula através de slide, né, de imagem, é muito mais fácil para os seus alunos compreender o conteúdo e também fica mais fácil de você aplicar o seu conteúdo. Então, se você ainda não usa, faz um teste. Abaixo do vídeo aí tem um link para download, você vai clicar nele, vai abrir a página de download e você vai baixar no seu computador aí em PowerPoint. É gratuito, você não paga nem um centavo por isso. São muitas igrejas que têm usado já vai para o 4º ano consecutivo esse trabalho, e muitas pessoas têm dado depoimento que após fazer o uso desse método, né, de ensino com os slides, tem percebido que os alunos têm gostado mais e que têm ganhado mais alunos para a escola bíblica. Então essa é a intenção do canal, certo? Ajudar você a utilizar esses slides, dar uma aula na sua igreja, uma aula diferente, uma aula dinâmica, uma aula participativa. Para isso, você só precisa de um notebook com uma TV de LED ou um data show, certo? Bom, nós já estamos na lição de número 3. Esse primeiro trimestre de 2021 nós iremos estudar o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então não perca as outras aulas. Se você não tem a revistinha, procure obter essa revista, muito boa, tá? E nós vamos hoje trabalhar sobre o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, tá? O batismo no Espírito Santo é uma coisa, a salvação é outra. Ele reflete a busca por uma aproximação mais pessoal do crente para com Deus. Então, quando o crente se aproxima mais de Deus, quando o crente busca mais a presença do Senhor, quando ele começa a fazer a obra, né, o Senhor aí o batiza com o Espírito Santo. É o que nós vamos ver dentro desta pré-aula. Eu não vou me aprofundar aqui, porque o foco aqui é mostrar para você a dinâmica desta aula, como que funciona esses slides. Mas você pode fazer aí as suas alterações, porque são todos editáveis, todos os slides são editáveis, e você aplicar a sua aula da melhor maneira possível. O texto áureo, o texto principal, está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo, não muito depois destes dias. A verdade prática diz que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdadeira ou uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, o batismo no Espírito Santo ele é uma experiência espiritual que é diferente, que é distinta da conversão. E é uma verdade apresentada em todas as Escrituras. A leitura bíblica em classe também está no livro de Atos, né? De Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Não irei ler para nós não ganharmos tempo, até porque eu não vou explicar aqui, então não vejo motivo de eu estar lendo. A introdução diz o seguinte: o propósito fundamental do
Batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Então esse é o propósito do batizar ou do batismo no Espírito Santo. É o que? É o crente, é o cristão, é o filho de Deus, é a pessoa, né, que foi salva em Jesus se aproximar mais de Deus. Para isso há essa busca, essa dedicação em buscar mais do Espírito do Eterno. O que significa batismo no Espírito? Bom, o fenômeno do Pentecoste, versículo 2 ao 4. João Batista, ele anuncia que Jesus é o que batizava no Espírito Santo. João não veio para batizar no Espírito Santo, ele veio para batizar com água. Mas ele vem dizendo que Jesus batiza no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Está em Lucas 24, 49. Então, ser batizado no Espírito Santo é recebimento de poder, sabe? Para você fazer a obra, para você trabalhar, para você pôr a mão na massa de uma forma mais coloquial, um linguajar mais coloquial. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Onde eles iam ser batizados? Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo, Ato 2. Então haveria uma promessa já, que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e essa promessa cumpriu. Essa promessa estava lá no livro de Joel e se cumpriu no livro de Atos dos Apóstolos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. No presente contexto, cheio do Espírito Santo se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento, cheios do Espírito Santo indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo. Está aí as referências. Então, ser cheio do Espírito Santo indica o quê? Uma vida fervorosa, uma vida cotidiana, uma vida de transformação, uma vida de mudança de caráter, tá? Porque o cristão que é cheio do Espírito Santo não é aquele que fica falando somente em língua, em pular, em rodopiar, em dar golpe de caráter no ar. Não, de forma alguma. É aquele que tem uma vida fervorosa, uma vida contínua, que está sempre em mudança, né? Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando em meu caráter, tá certo? Então isso é ser cheio do Espírito Santo. Das referências aí que você pode depois ler. Subtópico 2. Duas bênçãos distintas. Deus em Cristo nos concede duas bênçãos espirituais distintas uma da outra. Primeiro, a conversão, chamamos de salvação, ela pode ser progressiva, pontual e progressiva, né? E batismo no Espírito Santo. Agora, atentemos para esse seguinte ponto. Quem nasce de novo já tem o Espírito Santo, claro, né? O Espírito Santo, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, aceita Jesus como seu Salvador, ela já recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, seja eles pentecostais ou não. Então o Espírito Santo trabalha na nossa vida, quando a gente já recebe Cristo, o Espírito Santo já habita em nós. Isso nós cremos e é assim que nós vivemos. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Então, quem não recebe o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo não é crente, não é cristão. A experiência do batismo no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão. Os discípulos eles já tinham a vida eterna antes do Pentecoste. Então, os discípulos já tinham a vida eterna. Jesus lá em João, já no final de João, ele diz: receberei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Tá certo? Então, eles já tinham o Espírito Santo. Agora eles foram, em Atos 2, revestidos de poder, uma nova experiência, né? Poder do alto desceu sobre eles como fogo parecido, né? As línguas divididas como se fosse fogo, parecido com fogo, algo desse tipo assim. Então, todos presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito Santo eram crentes. Então, por isso que eles receberam o batismo no Espírito Santo. Subtópico 3, conceitos teológicos. Vamos atentar aqui para alguns pontos. Ser batizado no Espírito Santo indica o crente no serviço e não na salvação. Foi o que eu disse.
que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, sabe? O crente vai entrar na favela, vai entrar no ninho dos maribondos, vai mexer com os maribondes. Então é lá que o bicho vai pegar. Então ele precisa de um revestimento, precisa de uma capacitação maior. Agora, se a pessoa não faz a obra, se a pessoa está ali, então para que esse revestimento de poder? Para que Deus vai dar armas específicas para um crente que não faz nada? Não tem porquê. Né? Agora, se o crente trabalha, se o crente busca, Deus dá sim, com certeza, esse revestimento. Ser revestido do poder do alto diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Lucas 24, 49. Batismo no Espírito Santo trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Então, o que é isso? Vou traduzir. A pessoa ela pode ser batizada no Espírito Santo no dia que ela aceitou Jesus, no dia que ela foi regenerada, no dia que ela nasceu de novo. Então, a pessoa veio do mundão, se arrependeu naquele momento ali, ela entregou a vida a Jesus, só o Senhor conhece o coração, realmente ela se converteu, nasceu agora para Cristo, então ela pode ser batizada sim também, nesse dia, no Espírito Santo. Porque quem batiza é o Senhor, é Ele que batiza no Espírito Santo, tá certo? Então, pode ser no momento da regeneração ou pode ser posteriormente quando ele começar a fazer a obra. Não há regra para isso, tá? É o Senhor que faz a sua obra. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até a atualidade. Então, as promessas do Espírito Santo, né, que Deus batizaria com o Espírito Santo, e se cumpriu lá em Pentecostes, é verdade, mas não cessaram lá. Até hoje Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Até hoje tem dons de línguas, dons de profetizar, dons de interpretação, dons de revelação, ou seja, os dons não cessaram. Por isso somos pentecostais. Por quê? Porque cremos nos dons, na atualidade dos dons. Né? Não é só crer nos dons e achou que cessou, não. Cremos na atualidade dos dons. Então, a experiência do batismo no Espírito Santo é para todos, em todos os lugares, em todas as épocas. Então, está funcionando ainda, tá? Se você não é batizado no Espírito Santo, você pode ser batizado, é só buscar, é só trabalhar, é só pedir ao Senhor, tá certo? Fechando o ponto 1 aqui, o primeiro tópico, falando sobre o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e a edificação da igreja, foi o que nós falamos. Agora nós vamos para o tópico 2, onde iremos tratar sobre o propósito do batismo com o Espírito Santo, porque Deus ele não faz as coisas sem propósito. Tudo para o Senhor tem um propósito, não é verdade? Então, a finalidade do propósito, vamos lá. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como? Poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então, olha só o propósito. Poder para a vida santa e serviço eficaz. Outro. A pureza ou a santificação simbolizada pela língua de fogo. Em Mateus. Então, pureza, né? Santificação, esse é o propósito do batismo no Espírito Santo. A pessoa tem uma vida diferenciada, uma vida de santificação. Revestimento pelo pleno poder de Deus, ou seja, Deus vai capacitando a pessoa, dando dons, poderes de curar, poderes de, sabe, profetizar, coisas desse tipo aí. E a proclamação, o testemunho de Cristo. Então esse aí é o propósito central. E a capacitação do Espírito. O termo batismo é a mesma que imersão, ou seja, mergulhar. Ser batizado significa ser mergulhado. Então, ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, Efésios 3:5. Poder para testemunhar de Jesus, Atos 1:2. Olha só o termo batismo, o termo imersão. Significa também poder para profetizar, ou seja, poder para realizar milagres. Então, isso significa o que é ser uma pessoa capacitada com o Espírito Santo, ser revestido de poder com o Espírito Santo, para revelar os mistérios de Deus, porque o Espírito Santo vai revelando, para testemunhar de Jesus Cristo, para profetizar e para realizar milagres, certo? É uma necessidade real e atual. Veja bem, por que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes? É uma pergunta. Porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Então, a palavra do Senhor diz que o Evangelho não é comida nem bebida. É poder de Deus no Espírito Santo. Então, é poder de Deus.
O Evangelho é poder de Deus. Tá? Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Então, o batismo no Espírito Santo, ele nos dá poder, nos dá força para continuar, esperança, para edificação do corpo, edificação da igreja, certo? Não existem regras rígidas no Novo Testamento para receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé na promessa do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Então não exige regras, no Novo Testamento aí, para o batismo no Espírito Santo. A pessoa tem que ser batizada no Espírito Santo. Não. Agora, o que exige é um arrependimento sincero e fé na promessa. Que promessa? De receber o batismo no Espírito Santo. Capacitação para fazer a obra, para pregar. Tá? Sabe quando a pessoa prega uma palavra e parece que tem algo diferente nas palavras que ela está falando? Então, isso é poder do Espírito Santo. Isso é uma capacitação. Parece que aquele pregador está mexendo com você, que as palavras tá saindo da boca do pregador lá no púlpito e está entrando no teu coração. Isso é o Espírito Santo que faz. Mas para isso tem que haver um sincero arrependimento e acreditar na promessa. Fechamos o tópico 2, onde nós falamos que o batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas. E sua evidência são as línguas. Então, o batismo é para todos. Uma das evidências, que na revistinha fala que a sua evidência é as línguas, mas não é a evidência. Uma das evidências, porque a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e ela também não necessariamente pode falar em línguas, porque línguas estranhas é um dom também. É um dom. Então, a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem ela falar em língua. Não há regra para isso, certo? Então, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos ver. As outras línguas. As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis, ou seja, ininteligível é algo que a pessoa não consegue decifrar. Tá? E evidencia externa, física, inicialmente no batismo do Espírito Santo. É claro que assim, uma das evidências do batismo no Espírito Santo é eu falar em língua, claro. Mas também a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem ela falar em línguas, tá? Pode sim. Ou você acha que Jesus não era batizado no Espírito Santo? Então me cita um versículo que ele falou em línguas que ninguém entendeu. Me cita um versículo que talvez eu não esteja lembrado aqui. Ah, pastor, mas ele falou lá, Eli lama sabachthani, só que isso aí é um idioma. Isso aí ele falou em idioma, ele não falou em mistério. Então, não estou dizendo que ele não tenha falado, mas pelo menos eu não lembro o que está lá escrito na Bíblia, que Jesus falou em mistério. Certo? Agora, você vem me dizer que Jesus não tinha sido batizado no Espírito Santo? Claro que você não vai fazer isso. Então, vai por esse caminho aí. João Batista não relata, a Bíblia não relata que ele falava em línguas que ninguém entendia. Aí eu lhe pergunto, será que ele não era batizado no Espírito Santo? Desde o ventre da mãe dele, quando Maria, grávida de Jesus, encontrou com Isabel, mãe de João Batista, a criança estremeceu dentro do ventre delas, cheio do Espírito Santo. Então, vai por esse caminho aí, tá? Uma das evidências é eu falar em língua, mas não é a única, não. Não é regra, não. Mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como o fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Então veja bem, olha só que interessante. A manifestação dos dons a presença, a evidência, a evidente presença do Espírito Santo atuando na pessoa, certo? A manifestação dos dons. Lembre que o mais importante é a manifestação do fruto. Por quê? Porque o fruto mostra que a pessoa é salva em Cristo. Não é o poder, não é o dom, sabe, de falar em línguas que vai levar a pessoa a ter um caráter, seu caráter transformado. Tem muita gente que fala em língua, mas não condiz o seu caráter. E outros não falam em língua, mas a gente percebe o fruto
do Espírito atuando na vida dessas pessoas, tá certo? Aí as referências, Gálatas 5:22. Bom, função das línguas. Quais são as funções, as funções da língua? Bom, elas sinalizam a presença do Espírito. Paulo descreve como línguas do Espírito, lá em 1 Coríntios 14, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Então, quando a pessoa está falando em mistério, ele está falando com Deus. A pessoa também pode orar em línguas, né? Em espírito, e ela também pode louvar a Deus em línguas, em outras línguas. E isso aí é uma edificação própria, a pessoa está se edificando, está falando com Deus. E a atualidade das línguas, será que existe ainda hoje, nos dias atuais? Bom, a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar da promessa divina ser para todas as pessoas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Então não é porque a pessoa não fala em língua ou que ela não foi batizada, né? Eu vou melhor esclarecer, não é porque ela não foi batizada no Espírito Santo que ela não tem o Espírito Santo. Tem sim, certo? O batismo do Espírito Santo, como nós já vimos, é um revestimento a mais, é uma dádiva a mais. 3 sinais sobrenaturais foram manifestos no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Vamos lá ver quais são? Um som como vento veemente e impetuoso, um som como vento. Língua repartida como de fogo. Era línguas repartidas como de fogo. Falar em outras línguas. Somente este sinal veio para ficar, ele se repete. Então, somente esses sinais veio para ficar e ele se repete. Então, ele se repete até hoje. E se falar em línguas aqui em Atos 2:4, não era língua de anjos, não era línguas estranhas, não. Aqui era idioma. Essa aqui é idioma. Tá? Agora, em Coríntios fala, né, de línguas estranhas. Paulo vem falando de línguas estranhas. É tanto que muitos dizem que línguas estranhas não existe, que é o dom da pessoa aprender outro idioma. Aqui sim, eles estavam falando outro idioma. Mas qual é o mistério? O mistério aqui é que eles nunca estudaram. Eu vou exemplificar. Como é que um judeu poderia falar grego? Não, grego não. Vamos falar assim. Como é que eu, por exemplo, eu não falo hebraico, né? E como era que eu agora, a partir de um revestimento, eu passei a falar hebraico? Ou seja, porque eu estava revestido de poder. Então, de uma certa forma, era um revestimento de poder. Só que esses homens falavam em línguas que as pessoas entendiam. Então, por isso que é idioma. Lê lá direitinho. Lê lá. Com cuidado, com calma, que você vai ver. Que as pessoas entendiam o que eles estavam falando. Como é que esses homens, sendo galileus, sendo leigo, pode falar no nosso idioma? Tinha pessoas ali de outras regiões, de outras cidades que ouviam eles falarem em seu próprio idioma. Então era uma manifestação do Espírito, sim, só que as pessoas estavam falando em línguas de idioma, línguas faladas, as quais eles, os apóstolos, não tinham estudado. Agora, já Paulo vem falando lá no capítulo 14 que existe o dom de línguas que as pessoas não estudaram e que não é idioma, línguas que chamamos de línguas estranhas, que as pessoas falam, que os crentes falam, que nós falamos, que somos batizados no Espírito Santo, e esse batismo no Espírito Santo, uma das evidências é esse mistério aí, falar em línguas, que ninguém entende, a não ser aquele que Deus deu o dom para interpretar. Então, ele pode ser ele mesmo falando em mistério e ele mesmo interpretando, porque o mesmo Espírito que está falando ou direcionando ele falar em mistério, também é o mesmo Espírito que faz com que ele traduz, interprete, certo? E para nós fecharmos a conclusão, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Já vimos isso, né? Só para refletir, o batismo no Espírito Santo capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã absolutamente vitoriosa. O batismo no Espírito Santo é atual e concedido a quem o busca com fé, obediência, humildade e perseverança. E, para fechar, o sinal físico e visível do recebimento do batismo no Espírito Santo é o falar em língua. Aqui eu repito, né? O sinal físico e visível é o recebimento do batismo no Espírito Santo, é falar em língua. Mas isso não quer dizer que é a única regra.
porque a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem falar em línguas, tá bom? Então, fecho aqui esta pré-aula, espero poder ajudar vocês com esse humilde trabalho. Que Deus abençoe, muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar aquele joinha aí, certo? Um abraço, até a próxima semana, em nome de Jesus.